Fala pessoal, neste vídeo vamos falar sobre segurança em eletricidade. Como todos sabem, é muito importante que a gente execute os nossos trabalhos com segurança. Você aprenderá hoje sobre perigos da eletricidade, isolamento de circuitos, teste de circuitos, trabalho em circuitos energizados, ferramentas elétricas portáteis, EPI para serviços elétricos, segurança da área de trabalho, sistemas elétricos, noções de primeiros socorros. Segurança elétrica. Treinamento especial é requerido para trabalhos em equipamentos elétricos. Somente pessoal autorizado pode efetuar serviços em eletricidade. Isso aí vale lembrar, galera, porque acontece muito nos dias de hoje de curiosos quererem efetuar manutenções nas suas instalações elétricas. Vale lembrar que devemos prezar primeiramente pela nossa segurança e pela segurança dos nossos entes queridos. Treinamento especial. Este treinamento para pessoal autorizado aborda práticas de trabalho seguro, bloqueios de fontes de energia, equipamentos de teste, ferramentas e EPI. Perigos elétricos incluem choque elétrico, explosão elétrica, queimaduras por eletricidade. Isto pode resultar em lesões graves ou morte. Práticas seguras. Antes de iniciar o trabalho, desenergize, trave, etiquete, teste todos os circuitos de 50 volts ou mais. Isso aqui está citando aqui nesse slide 50 volts ou mais, só que não quer dizer que tensões menores que 50 volts não são perigosas, porque são perigosas sim. Com 12 volts de uma bateria de um carro, a pessoa pode sofrer danos graves ou até mesmo a morte, dependendo da corrente desta bateria. Desenergize todas as fontes de energia. Desconecte de todas as fontes de energia. Dispositivos de controle de circuitos tais como botões de partidas, chaves seletoras, intertravamento de segurança, não devem ser usados sozinhos como meio de desenergização de circuitos ou equipamentos. Ou seja, botão de partida, ele por si só não é um dispositivo de meio de desenergização, ele só tem a função de partir ou de ligar algum equipamento. A chave seletora da mesma forma, e o intertravamento de segurança também. Bloqueio de fonte de energia. Trave e etiquete todas as fontes de energia. Coloque a trava e etiqueta em cada meio de desconexão usado para desenergizar circuitos. Coloque cadeado de forma a prevenir meios de operar os meios de comandos. Coloque a etiqueta com cada cadeado. Isso aqui, galera, a gente aprende na NR10 que quando a gente for executar manutenções, a gente deve desenergizar, sinalizar, etiquetar para depois testar e assim executar a manutenção.
Se o cadeado não puder ser aplicado, uma etiqueta usada sem trava precisa ser complementada por ao menos uma última e adicional medida de segurança que proveja um nível de segurança igual ao cadeado. Se tiver alguns casos onde não tem como ser colocado cadeado, tem que ser colocado algum dispositivo de segurança, galera, que venha oferecer a mesma utilidade que o cadeado. O cadeado, por ser um equipamento metálico, se tiver contatos elétricos que ele venha ter contato direto, não é recomendável que se utilize. É recomendável que utilize um outro meio de trava, desde que o mesmo ofereça segurança, tais como o cadeado ofereceria. Exemplos: remoção de um elemento de isolação de circuito como um fusível, bloqueio de uma chave controlada, uso de EPIs especiais isolantes, uso de EPCs isolantes. Isso aqui é muito importante, galera. Bloqueio de uma chave controlada. Se tiver alguma chave que pode ser facilmente manobrada por uma pessoa inexperiente e você estiver dando manutenção no circuito, o ideal é que você venha de alguma forma efetuar um bloqueio nesta chave. O uso de EPIs é essencial, em especial para circuitos energizados. Recomenda-se utilizar EPIs isolantes, e se for em uma área onde pode colocar em risco a vida de outras pessoas, você tem que efetuar também o uso de EPCs, que é equipamentos de proteção coletiva. Aliviando a energia residual. Energia residual precisa ser eliminada antes de iniciar o trabalho. Descarregue todos os capacitores, curte-circuite e aterre todos os elementos de alta capacitância. Quando você for dar manutenção em banco de capacitores ou algo do gênero, o que recomenda-se é que, mesmo você já tendo desligado a energia, você venha efetuar a descarga desses capacitores. E em caso de elementos de alta capacitância, é recomendável que venha aterrá-los até ao término da sua manutenção. Quando terminar a manutenção, aí você remove o aterramento, ou seja, seria um aterramento temporário para esses elementos de alta capacitância. Está desenergizado? Verifique se o sistema está desenergizado. Opere os controles do equipamento para checar se o mesmo não pode ser religado. Ou seja, mesmo você já tendo desenergizado, verifique se realmente está desenergizado. Pegue seu multímetro, amperímetro e faça os testes devidos aí para certificar-se que está tudo desenergizado. Use equipamentos de teste para testar o circuito e componentes elétricos quanto à voltagem e a corrente. É isso que eu acabei de citar. Quanto à tensão e a corrente, utilize aí multímetro, amperímetro e teste antes de efetuar as manutenções. Cheque seu voltímetro. Cheque o equipamento de teste em uma fonte sabidamente energizada de algumas voltagens ou tensões, para assegurar que ele está funcionando antes e depois de checar o circuito no qual você está trabalhando. Recomenda-se aí, galera, também que venha a ser efetuadas testes no seu multímetro, voltímetro, amperímetro. Equipamentos de teste em si, todos têm que passar por um
teste antes de ser utilizado e depois de ser utilizado também, para ver se o mesmo não sofreu nenhum dano. Reenergização do equipamento. Efetue testes de inspeções para assegurar que todas as ferramentas e jampeadores elétricos, curtos-circuitos, aterramentos e outros dispositivos tenham sido removidos. Avisa aos outros para se manter longe dos circuitos e equipamentos. Cada cadeado e etiqueta precisa ser removido pela pessoa que o aplicou. Cheque visualmente se todos os empregados estão longe dos circuitos e equipamentos. Depois de efetuada a manutenção aí, galera, tem que se efetuar todos os testes para assegurar que todas as ferramentas, jampeadores elétricos, curtos-circuitos, aterramentos e outros dispositivos tenham sido removidos. No caso, você tem que certificar isso antes de religar o circuito. Avisar as pessoas para se manter longe dos circuitos e equipamentos, principalmente os circuitos e equipamentos que sofreram a manutenção, porque se tiver ocorrido alguma falha nessa manutenção e o mesmo vier a fechar um curto, efetuar alguma explosão, ninguém venha sofrer algum dano. Se você foi quem colocou um cadeado, uma etiqueta antes da manutenção, só você pode removê-lo. Por que isso? É porque você colocou um cadeado lá para ninguém ligar um disjuntor, porque você está mexendo naquele devido circuito. Aí imagina se outro vai lá e tira esse cadeado, você dá a chave para outro ir lá tirar. Quem vai garantir 100% que foi você que deu a chave para ele lá tirar? Então o correto é que você mesmo vá e o retire. Checar visualmente se todos os empregados estão longe, igual eu já citei. Energizado. Trabalhando com elementos energizados, pessoas trabalhando com equipamentos energizados precisam estar acostumadas com o uso apropriado de técnicas preventivas especiais, materiais de isolamento elétrico e físico e ferramentas isolantes. Ninguém vai sair metendo a mão aí para dar manutenção sem estar usando os EPIs aí isolantes e ferramentas isolantes, né, galera? Vamos ter consciência nisso aí. Não vão sair metendo a mão no circuito energizado para dar manutenção sem um devido preparo, sem um devido treinamento e sem a utilização de equipamentos de prevenção, equipamentos de proteção individual, não. Isso vale para todos nós profissionais da área elétrica e que venhamos a cada dia aí prezar pela nossa segurança em primeiro lugar. Trabalho em circuitos energizados. Quando trabalhando em circuitos energizados, isole a área de todo o tráfego. Coloque placas e barreiras. Use um auxiliar se necessário. Use ferramentas isolantes, tapetes e mantas isolantes. Use mantas isolantes para cobrir circuitos expostos nas proximidades. Isso aí, galera, quando você estiver dando manutenção e algum circuito que venha oferecer alto risco, isole o tráfego daquela área. Não permita que ninguém venha passar naquela região ali enquanto você estiver efetuando essa manutenção. Coloque placas informativas, barreiras para as pessoas não ultrapassarem, para não estar passando ali naquela área onde você está efetuando a manutenção. Use um auxiliar para ficar ali sinalizando se for necessário. Ferramentas isolantes, tapetes e mantas isolantes é essencial para circuitos energizados. E também é essencial que venha usar manta para cobrir os circuitos expostos nas proximidades, ou seja, você vai estar dando manutenção em um circuito
mas tem circuitos ali que porventura pode ocorrer de uma ferramenta esbarrar e vir a provocar um curto-circuito. Não custa nada você colocar uma manta isolante ali para prevenir esse risco. Materiais condutivos. Material ou equipamento condutor de eletricidade precisa ser manuseado de forma a resguardá-los de contato com elementos de circuito energizado ou partes do próprio circuito. Ferramenta como um todo aí são a maioria metálicas, né? Principalmente as ferramentas de eletricista aí para manutenção, e é sempre essencial que venha estar resguardado de contato com elementos do circuito energizado. Ou seja, se você estiver dando manutenção num painel, não coloque ferramentas em cima do painel, onde porventura pode vir a cair e esbarrar nos barramentos, provocando um curto-circuito. Então procure sempre manter com mais cautela possível, com a maior cautela possível, manter esses materiais e equipamentos que sejam condutor de eletricidade, manter eles sempre em locais seguros, onde não tenha o risco deles se chocarem com partes energizadas do circuito que você está dando a manutenção. Aparato condutivo. Remova todos os artigos condutores de ornamentos e roupagens, como anéis, pulseiras, corrente de pulso, pescoço, tornozelo, corrente de chaveiro, braceletes, necklaces, avental metalizado, relógios e outros. Como a gente aprende aí na NR10, né, galera? Para efetuar serviços de manutenções aí em circuitos energizados, é essencial que a gente não venha estar usando nenhum desses aparatos que está citando aqui, porque o mesmo, além de aumentar o risco para a sua vida, aumenta também o risco de curtos-circuitos ali na hora que você estiver efetuando a manutenção. Ferramentas elétricas portáteis. Manuseio. Equipamento portátil deve ser manuseado de uma forma tal que não cause danos. Os cabos elétricos flexíveis conectados aos equipamentos não devem ser usados para levantar ou abaixar o equipamento. Assim como cabos flexíveis não podem ser fixados com grampos ou qualquer outro meio que possam vir a danificar a carcaça ou isolamento. Tem muita gente que tem a mania aí de estar utilizando furadeira, parafusadeira em cima de escada e vai descer para outra pessoa pegar essa ferramenta e desce pelo cabo. Você, além de estar correndo o risco de danificar a sua ferramenta, você está também correndo o risco desse cabo dessa ferramenta vir a se romper, essa ferramenta cair, estragar e você perder a sua ferramenta. Inspeção visual. Fios elétricos e plugs conectados a equipamentos e extensões devem ser inspecionados visualmente antes do uso e a cada turno quanto aos seus defeitos perceptíveis. Pinos faltantes ou deformados, dano da carcaça ou isolamento, evidência de possível dano interno. É bom sempre a gente fazer uma inspeção aí nas nossas ferramentas e nas nossas extensões antes de utilizá-las. Retirando de serviço. Se houver um defeito ou evidência de dano a alguma ferramenta elétrica ou equipamento, notifique imediatamente seu supervisor, remova o equipamento de serviço e informe aos seus colegas.
Se você perceber que uma ferramenta está estragada, você tem que tirar ela de uso. Você não pode continuar utilizando. Você retira ela de uso, avisa o seu supervisor e informa seus colegas para não utilizar aquela ferramenta. Conexão de plugs. Conectando plugs, certifique-se que as mãos, fios e tomadas estejam secos ao plugar e desplugar se o equipamento elétrico energizado estiver envolvido. Escadas portáteis precisam ter montantes não condutivos. Se elas são usadas onde os usuários possam ter contato com partes energizadas expostas, mantenha todos os elementos de escada no mínimo 3 metros longe das linhas elétricas. Teste de instrumentos. Todos os instrumentos de testes, fiações e conectores precisam ser visualmente inspecionados quanto aos defeitos externos e danos do equipamento a ser usado. Antes do equipamento ser usado, galera, remova de serviço qualquer item com defeito, assim como já foi citado. Sua ferramenta está com defeito, não insista em usá-la não. Remova ela de serviço, assim você vai estar resguardando a sua segurança e a segurança dos demais. Equipamento de proteção individual. Empregados trabalhando em áreas onde o potencial de acidentes elétricos precisam usar EPI apropriado ao trabalho a ser executado. Se você está trabalhando com eletricidade, você tem que ter os EPIs apropriados que previnam os acidentes elétricos. Mais sobre EPI. Use estoque e mantenha seus EPIs de proteção contra a eletricidade em condições seguras após o uso. Use capacetes não condutivos onde quer que haja risco de ferimento de cabeça por choque elétrico ou queimaduras devido ao contato com partes energizadas. Use EPI para os olhos e face, onde haja risco de ferimento aos olhos e face devido a arcos elétricos, fagulhas ou partículas volantes resultantes de explosão elétrica. Inspeção de EPI. EPIs de proteção elétrica com os seguintes defeitos não devem ser usados: buraco, rasgo, bolha, mancha por ação de químicos, furo ou corte, rachaduras, sinais de queimadura, afinamento de superfície, trinca, descortura. Aí galera, se você estiver usando uma luva e a mesma apresentar defeito, qualquer um desses defeitos, não só luva, mas todo equipamento isolante que seja utilizado aí para proteção individual no manuseio de serviços e manutenções elétricas, recomenda-se que retire de uso imediatamente. Não insista em utilizá-lo, pois você vai estar colocando a sua vida em risco. Falta de estaticidade, dureza excessiva e qualquer mudança de textura com objeto estranho dentro, qualquer outro defeito ou dano que possa danificar suas propriedades isolantes. Não use EPIs danificados, assim como eu citei. Não use, porque você vai estar colocando a sua própria vida em risco. Teste de EPI e EPC. Duto de borracha isolante, sob suspeita de capacidade de isolamento. Calhas de borracha isolante Huber.
tapetes isolantes, luvas de borracha isolante antes de cada uso a cada 6 meses, perneiras de borracha isolante antes de cada uso e a cada 12 meses. Aqui estão tempos estipulados para testes nos equipamentos. Esses testes são testes em laboratórios, como está especificado aqui. O duto de borracha isolante, quando houver suspeita de capacidade de isolamento, é bom que se faça a inspeção, os testes. Calha de borracha isolante também. Agora os tapetes, antes de cada uso, você tem que verificar, e a cada 12 meses tem que mandar para testes em laboratório. Luva de borracha da mesma forma, antes de cada 6 meses, antes de cada uso, você vai fazer a inspeção e a cada 6 meses vai para o laboratório para teste. Perneiras isolantes da mesma forma, antes de cada uso e a cada 12 meses deve ser enviado ao laboratório. Antes de cada uso você inspeciona e a cada 12 meses vai para o laboratório. Equipamentos e ferramentas. Use ferramentas isolantes e equipamentos de manuseio isolante quando trabalhando próximo a elementos de circuitos e ou condutores energizados expostos de painéis. Se for impossível o trabalho com circuito desenergizado. Se tiver como desenergizar, é mais viável, mas se não puder desenergizar, aí recomenda-se o manuseio de equipamentos isolantes quando trabalhando próximo a elementos de circuitos ou condutores energizados expostos. Use saca-fusíveis isolantes para remover ou instalar fusíveis onde os terminais de fusíveis estiverem energizados. Você não vai sair metendo mãozão lá para encaixar um fusível se o porta-fusível estiver energizado, né? Cordas e outros elementos usados próximo a elementos energizados precisam ser não condutivos. Você não vai pegar uma corda de um material aí que seja condutor para utilizar próximo de equipamentos energizados. Segurança diária. Você precisa ser capaz de observar o que você está fazendo quando trabalhando com o equipamento energizado. Não trabalhe com equipamentos elétricos energizados sem iluminação adequada. Se houver uma obstrução, que evite trabalhar onde há uma obstrução que prejudique a visão da sua área de trabalho, pois você pode alcançar cegamente áreas que podem conter partes energizadas. É imprescindível, galera, que venha se utilizar uma iluminação adequada para efetuar serviços com equipamentos elétricos energizados. Outros alertas: use etiqueta de segurança, símbolo de segurança para prevenção de acidentes e ainda etiqueta para advertir outros sobre perigos elétricos que porventura possam ocorrer ao se arriscar. Barricadas de uso para prevenir ou eliminar acesso para trabalhar. Áreas com condutores energizados ou separados das partes do circuito. Sinais de barricadas não fornecem suficiente para proteção dos perigos elétricos. Um assistente será posicionado para advertir e proteger os empregados. É sempre bom aí lembrar que não é só montar uma barricada e pronto, acabou, não. Tem que colocar um auxiliar ali para estar informando as pessoas do risco ali naquela determinada área. Localização de trabalho condutivo.
equipamento elétrico portátil e cordas flexíveis em uso em localização de trabalho, atualmente condutivos, onde é provável que os empregados tenham contato com água ou líquidos condutivos, devem ser apropriados para o ambiente molhado. Ou seja, você não pode utilizar uma corda que seja condutor de energia em áreas onde vai ter contato com líquido, com algo do gênero. Devem ser apropriados para o ambiente. Você tem que utilizar aí um equipamento, uma corda apropriada para aquele ambiente onde você está trabalhando. Uma corda que mesmo quando ela se encontrar molhada, ela não venha ter o risco de conduzir eletricidade. Sistemas elétricos. Desativações. Só uma pessoa qualificada pode desativar com segurança o sistema elétrico, e só temporariamente. Enquanto o profissional está trabalhando no equipamento, o sistema deverá permanecer desativado. Só voltará à condição operável quando este trabalho é completado. Sistemas elétricos, circuitos terminais de operação e dispositivo protetor. Depois que o circuito for desenergizado por um dispositivo protetor, este circuito não deverá ser manualmente reenergizado até que seja determinado pelo profissional que o equipamento e o circuito podem ser energizados seguramente. Proteção acima da segurança. Modificação de proteção de sobrecarga. Proteção de sobrecarga de circuitos e condutores não pode ser modificada, até mesmo em uma base temporária. Não pode ser modificado a proteção de sobrecarga de circuitos e condutores. Marcas coloridas de sistema. Equipamento elétrico sem identificação deve conter o nome do fabricante, marca registrada ou outra marcação descritiva que é colocado no equipamento. Serão providos de outras marcas coloridas, dando voltagem atual, potência ou outras avaliações quando necessário. Circuito identificado. Identificação de desconectar meios e circuitos. Cada meio desconectado será marcado, motores e eletrodomésticos legitimamente, para indicar seu propósito. Conheça os perigos da eletricidade. Conheça o equipamento. Use práticas de trabalho. Inspecione seu EPI antes de cada uso. Não trabalhe em circuito energizado sem permissão. Não só sem permissão, mas também sem preparação, né? Se você é treinado para trabalhar com circuito desenergizado, não insista em trabalhar com circuito energizado antes que você seja treinado para isso. Parada respiratória. Uma pessoa cuja respiração parou morrerá caso a mesma não seja imediatamente restabelecida. Sinais graves. Observe o peito da vítima. Se não se mexer, houver parada dos movimentos respiratórios, os lábios, língua e unhas ficam azulados. Aplique respiração de socorro sem demora. Causas de uma parada de respiração: gases venenosos, afogamento, sufocamento por gases, choque elétrico, vapores químicos, soterramento ou falta de oxigênio.
respiração de socorro. Retire rapidamente a vítima do local do problema. Afrouxe as roupas da vítima, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura. Verifique se há qualquer coisa ou objeto obstruindo a boca ou a garganta da vítima. Inicie a respiração de socorro. Tão logo tenha a vítima sido colocada na posição correta, cada segundo é precioso. Ritmo: 15 respirações por minuto. Mesmo após haver a vítima voltado a respirar livremente, esteja pronto para iniciar tudo outra vez. Cuidados: mantenha a vítima aquecida. Não espere ou procure ajuda. Haja logo. Não deixe de afrouxar as roupas. Não desanime. Não dê líquidos enquanto a vítima estiver inconsciente. Não deixe a vítima sentar-se ou levantar-se. Nunca dê bebidas alcoólicas. Dê-lhe chá ou café quente para beber logo que volte a si. Não remova a vítima, salvo se for absolutamente necessário, até que sua respiração volte ao normal. Método boca a boca. Coloque a vítima deitada de costas. Levante seu pescoço com uma das mãos e incline-lhe a cabeça para trás, mantendo-a nessa posição. Use a mão que levantou o pescoço para puxar o queixo da vítima para cima, de forma que sua língua não impeça a passagem de ar. Coloque a boca com firmeza sobre a boca da vítima, fechando-lhe bem as narinas, usando o polegar e o indicador. Sopre para dentro da boca da vítima até notar que seu peito está se levantando. Deixe-a expirar o ar livremente. Repita o movimento 15 vezes por minuto. Parada de coração. Massagem cardíaca. Coloque a vítima deitada de costas sobre a superfície dura. Coloque suas mãos sobrepostas na metade inferior do externo. Os dedos devem ficar abertos e não tocam a parede do tórax. Faça a seguir uma pressão com bastante rigor para que se abaixe o externo, comprimindo o coração de encontro à coluna vertebral. Descomprima em seguida. Repita a manobra tantas vezes quantas necessárias, cerca de 60 vezes por minuto. Cuidados: nós jovens, fazer pressão apenas com uma mão nas crianças e bebês com os dedos, a fim de que não ocorram fraturas ósseas externas ou costela. Caso se verifique ao mesmo tempo parada respiratória, deverá ser feita, além da massagem cardíaca, a respiração de socorro. Lembre-se, somente pessoal autorizados pode efetuar serviços em eletricidade. Pessoal, chegamos mais no final de um vídeo. Você que gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez venho falar que o propósito desse canal é auxiliar profissionais e estudantes da área elétrica a fim de oferecer-lhes dicas de trabalhos e segurança em eletricidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.